Discipulado Dinâmico, capítulo 4, parte 4. Área do discipulado. A última área que examinaremos nesse estudo trata da questão do treinamento do crente para o trabalho de expansão do Evangelho. Denomino esta área de discipulado. A pergunta que procuraremos responder é a seguinte: o que preciso ensinar ao novo convertido para obter a multiplicação de meu trabalho? Essa pergunta vem sendo respondida neste livro. Por isso, não cuidaremos dela aqui exaustivamente. Contudo, gostaria de apresentar um resumo dos assuntos estudados no treinamento para o trabalho evangelístico. Servirão para mostrar o que é necessário transmitir ao novo convertido para que se obtenha o processo de multiplicação. O modo como se faz a comunicação desse ensino será abordado mais adiante. Damos a seguir uma lista de 6 elementos, o mínimo que o crente deve conhecer para o seu desenvolvimento pessoal. Primeiro, evangelizar. É importante que não nos limitemos a desafiar o crente a falar de sua fé. Precisamos fazer mais do que isso. Temos de prepará-lo para testemunhar. Tal preparação pode ser feita pessoalmente, ou então podemos aconselhá-lo a frequentar um seminário ou curso de treinamento para o trabalho de evangelização. 2. Cultivar o testemunho evangelístico. Um dos mais eficazes instrumentos no trabalho evangelístico é o emprego do testemunho pessoal. A narração da transformação que Cristo operou em nós é uma força poderosa no sentido de emprestar credibilidade ao Evangelho. É essencial que a pessoa se prepare e pense antecipadamente no que irá dizer. A 9ª aula de aconselhamento trata desse aspecto do treinamento. 3. Preparação para o aconselhamento do novo convertido. Quando a pessoa que estivermos aconselhando começar a participar ativamente do trabalho evangelístico, inevitavelmente haverá frutos. A essa altura, ela já deve possuir noções básicas de como se dá a um novo crente a certeza da salvação e de como o ajudarmos a crescer em Cristo. Se ela ler este livro e aprender como se dão algumas aulas do apêndice, poderá atuar bem nessa área. 4. Aconselhamento bíblico em geral. Quando uma pessoa começa a aconselhar um novo convertido, deve aprender também a solucionar os problemas dele pelos ensinamentos bíblicos. Tanto o fato de solucionarmos seus problemas como a leitura dos livros que sugerimos servem para prepará-la para um bom trabalho nesse aspecto. Faça com que ela aproveite todos os cursos de treinamento para aconselhamento e solução de problemas que estiverem ao seu alcance. 5. Conhecimento prático de apologética. Como já expliquei o papel da apologética, irei apenas mencioná-lo de passagem aqui. Sua aplicação no treinamento do discipulado é óbvia. No apêndice, damos uma lista de bons livros sobre esse tema. 6. Distribuição do tempo. É muito importante que o novo crente aprenda a controlar bem seu tempo, pois logo estará encontrando dificuldades para distribuí-lo. É preciso ensiná-lo acerca das atividades prioritárias e a preparação dos horários. E aqui chegamos ao fim do estudo sobre o conteúdo do aconselhamento. Vimos os objetivos do aconselhamento e estudamos o conteúdo e elementos do treinamento contidos nesses objetivos. É provável que o leitor agora tenha em mente a pergunta: o que faremos a seguir? Você pode estar pensando que o trabalho de aconselhamento é por demais complexo e não se sente disposto a fazê-lo. Pode até pensar que nunca conseguirá atingir todos esses objetivos com um novo crente. É possível que este conteúdo que expus ainda não esteja totalmente concretizado em sua própria vida. Pois bem, anime-se. Lembre-se de que o maior problema de Deus é não nos colocarmos à sua disposição. Se nos pusermos ao seu serviço para realizar o trabalho de aconselhamento, apesar de nossos temores e limitações, Ele nos usará.
Uma coisa que podemos fazer para eliminar alguns de nossos temores é saber como iremos conseguir realizar e aplicar o aconselhamento nessas áreas: devocional, doutrinária e do discipulado. A solução está em formularmos um currículo para a vida do novo crente. Havendo um bom planejamento, é possível contar, certo, com o desenvolvimento do novo convertido e fazer a verificação exata desse desenvolvimento. E aqui chegamos ao segundo passo deste capítulo: a formulação do currículo. A esta altura, já deve estar claro que uma coisa é conhecer as verdades que precisam ser explicadas no trabalho de aconselhamento, e outra coisa muito diferente é saber como apresentá-las. Precisaremos criar um método claro para transmitir as verdades aos novos crentes. Como já mencionamos anteriormente, forneço algumas sugestões de modos de apresentação de alguns assuntos nas aulas de aconselhamento no apêndice. Portanto, o leitor já terá algum conhecimento sobre a maneira de apresentar as verdades mais importantes. Estudando as aulas de aconselhamento, teremos orientação para o desenvolvimento de outros assuntos considerados importantes. Outro aspecto da formulação do currículo é resolver o que o próprio conselheiro apresentará pessoalmente ao novo convertido e o que este receberá de outras fontes, como, por exemplo, por estudo particular ou em grupo. Como já disse antes, alguns desses temas são estudados melhor em grupo do que em trabalho pessoal com o conselheiro, e outros ainda serão melhor entendidos através de estudo em particular. A seguir, damos uma amostra dessa divisão. Depois de formulado o currículo, estamos prontos para começar a aplicá-lo no aconselhamento ao novo crente. Isso nos leva para o terceiro passo deste capítulo: instrução para a preparação de horários. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Provérbios 16, verso 3. Temos de trabalhar no sentido de alcançar certos objetivos e fazer sempre avaliações de nosso progresso. É importante, pois, que façamos uma programação do nosso trabalho, mantendo registros precisos dos progressos alcançados. O aconselhamento pessoal não se dá automaticamente, é preciso que se faça um planejamento cuidadoso. Nunca obteremos bons resultados se formos desleixados ou deixarmos as coisas ao sabor do acaso. Lembremos-nos de que o Deus a quem servimos é bem organizado, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Quem fizer, 1 Coríntios 14, verso 33. Quem fizer o trabalho de aconselhamento de maneira desordenada e sem planejamento, não estará realmente seguindo o exemplo do Senhor. A programação do trabalho e a avaliação do progresso serão melhor realizadas se empregarmos dois recursos. O primeiro é a folha de programação de aconselhamento a longo prazo, e o segundo é uma folha de relatório do progresso conseguido. Examinemos mais detalhadamente essas duas folhas. A folha de programação a longo prazo destina-se ao planejamento e programação da instrução total do novo crente. Essa instrução compreende tanto os assuntos abordados no trabalho pessoal com o conselheiro, como os que ele aprende no estudo em grupo ou particular. É importante que se tenha uma visão geral dos objetivos. Sem isso, será mais difícil estabelecer as atividades prioritárias, pois corremos o risco de nos esquecermos de algumas instruções de natureza vital. Depois que deliberamos qual o plano a ser usado, geralmente utilizamos o mesmo para todas as pessoas com quem trabalhamos. Formulamos uma programação com base no que sabemos sobre o novo crente e seus problemas. A folha de planejamento a longo prazo cobre um período de 1 ano e cada subdivisão abrange 2 meses. A figura 17 nos dá um exemplo de uma programação de estudos que sigo em meu próprio ministério de aconselhamento.
Apresento como uma ilustração da utilização dessa folha. A folha de relatório do progresso feito no aconselhamento é o meio de colocarmos em prática o plano de trabalho elaborado na folha a longo prazo. O relatório serve para guardarmos as datas dos estudos, pontos principais de desenvolvimento espiritual do crente e comentários sobre o progresso pessoal. Esse formulário do relatório é muito importante, principalmente durante os primeiros 6 meses da nova vida do indivíduo em Cristo. Se ele for bem orientado nesse período crítico, as possibilidades de frutificação duradoura e de multiplicação serão bem maiores. É nossa responsabilidade estar sempre a par da situação do novo crente no relacionamento com Cristo. A figura 18 apresenta um modelo desse tipo de formulário. Provavelmente, cada conselheiro precisará utilizar várias dessas folhas no decurso de seu trabalho de aconselhamento, a fim de manter-se informado do desenvolvimento do novo crente. Seria bom adquirir um caderno, tipo colecionador, para cada pessoa com quem trabalhamos e manter as anotações sempre em dia. Talvez devamos atualizá-las de mês em mês, mesmo depois de ultrapassada a fase do aconselhamento individual. Também precisamos ter sempre o objetivo de sermos bem organizados em nosso trabalho. Conclusão. Neste capítulo vimos várias ideias novas. Esperamos que não tenha sido por demais complicado. É importante termos objetivos definidos no aconselhamento. Se não tivermos um alvo certo, pouco realizaremos. Portanto, nossos objetivos precisam ser específicos. É essencial que definamos o conteúdo de nosso trabalho. Precisamos saber o que desejamos realizar na vida do novo crente e temos de possuir uma visão clara de seus problemas e dificuldades. Os capítulos restantes enfocarão os problemas que encontramos na realização de um bom ministério de assistência ao novo convertido, bem como os métodos que empregaremos para transformar os novos crentes em multiplicadores espirituais.